Olá, bom dia para você, 7 horas em ponto, hoje é dia 27 de maio de 2025, nós estamos começando aqui a edição desta terça-feira do seu despertador, para que você coloque os pés na terra redondinha e fique sabendo de tudo que aconteceu de ontem para hoje, que não foi pouca coisa, tá? Vou começar contando para vocês aqui que houve ontem numa parada lá na Inglaterra, comemorando um título do Liverpool, né? Um atropelamento em massa, que deixou pelo menos 50 pessoas feridas, né? E segundo o prefeito da cidade, há pelo menos 4 pessoas em estado muito grave, segundo declaração colhida pela nossa produção agora há pouco, no site dos jornais da Inglaterra. Aqui no Brasil, o terremoto é provocado, mais uma vez, por uma força tectônica chamada Eduardo Bolsonaro, que continua nos Estados Unidos conspirando contra a soberania nacional, tentando coagir o Supremo e mantendo, segundo o Procurador-Geral da República, a sua pretensão de levar adiante um golpe continuado, porque é dessa forma que é qualificada essa campanha que ele move lá para tentar pressionar os ministros Alexandre de Moraes e os demais, né, que estão atuando ali como juízes do seu pai, o Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que logo da condição de réu passará à condição de condenado pela justiça brasileira, porque, né, todo mundo sabe, não tem jeito. Eles tentaram um golpe de Estado, fracassaram e agora começam a pagar por aquilo que devem, né? Então nós estamos com o nosso noticiário girando em torno disso. Antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que ontem o presidente Lula se sentiu mal, teve uma crise de labirintite, teve que cancelar a agenda da tarde e foi até um hospital em Brasília para se tratar. Depois já está lá no Palácio da Alvorada tranquilo, né? Afinal de contas, a jornada de um presidente da República não é brincadeira. Muito mais em tempos de tensão política como os que nós estamos vivendo agora. Porque a gente, desde a semana passada, vive aí um terremoto provocado por mais um recuo da área econômica e também pela adoção, né, via decreto, de um aumento no IOF que desagradou todo o setor produtivo. E agora começa a haver aí as reações a despeito de o governo já ter recuado uma vez. Quer dizer, está tudo muito complicado. E enquanto isso, né, as almas sensíveis aos ouvidos, às lamúrias, às lamentações do mercado, já começam a se posicionar. Entre elas, Hugo Mota, que começa a dar os primeiros sinais aí de que quer bater asas e voar para longe do governo federal. Vamos ver como é que termina essa história toda aí. Mas o quadro político é um quadro muito complicado nesse começo de semana para o governo do presidente Lula, né? Enquanto isso, o deputado Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, reagiu a um vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro, aliás, um vídeo extremamente mentiroso, em que ele, mais uma vez, tenta criar um clima artificial para justificar a campanha que move contra as instituições brasileiras, tá? Então, é em torno desses temas que a gente vai levar o nosso noticiário hoje, e eu quero dizer para vocês, já vou informando aqui, tem uma ótima notícia. O Alex Amorim já se recuperou da depressão de ontem, tá? E hoje ele apareceu aqui para trabalhar. Quer ver só? Aparece aí, Alex. Bom dia. Olha aí a cara dele, tá bonitão. Tudo bem, Alex? Bom dia, Panuso, bom dia, chat. Ontem eu tava descansando um pouquinho por conta da derrota do Palmeiras contra o Flamengo. Gente, não é nada disso, ele estava de folga mesmo, a folga já estava programada, tá bom? Isso aqui é só um sarrinho que a gente tira aqui dele toda vez que o Palmeiras perde. Para sorte dele, não tem sido muito frequente esse negócio do Palmeiras perder, né? Mas, sim. Enfim, mas tomou uma traulitada do Flamengo aí 2-0. Imagina o seu estado ontem, viu, Alex? Ontem eu tava tranquilo. Ontem eu assisti Lilo e Stitch 2, por conta que eu fui no cinema, então eu fiquei tranquilinho assistindo um filme da Disney que eu amo muito. É estado da negação, pessoal, é isso que aconteceu. Sim. Alex, olha, antes de a gente falar sobre futebol aqui, eu quero mostrar uma tragédia, não sei se você já está sabendo, mas aconteceu ontem um atropelamento em Liverpool, na Inglaterra, durante a madrugada aqui no Brasil, durante uma parada para comemoração do título do Liverpool, né, que é um time muito tradicional lá na Inglaterra. E eu estou aqui com o jornal The Guardian aberto, queria mostrar para vocês aqui, ó, aqui está falando, olha, dezenas de pessoas feridas quando um carro atingiu uma multidão em Liverpool, na parada da vitória do Liverpool, né? Isso. E aqui tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês, está aqui na capa do The Guardian, tá? E olha só como é que estava o clima lá ontem, gente, olha, gente caída no chão, né? O motorista é um homem de 53 anos de idade, ninguém ainda sabe por que foi que ele promoveu esse ato
desumano, mas a polícia não está tratando isso como terrorismo, tá? Isso. E aí a gente vê na capa do The Guardian, né, as ambulâncias chegando lá para atender a população e tudo mais. E, enfim, o homem está preso, não foi morto por ninguém, né, conseguiram prendê-lo. Agora vamos tentar entender que motivou esse gesto de insanidade, né? Sim. E aí a gente vê, olha, o esforço das equipes de socorro, né, não só para atender as pessoas, mas também para... Olha, essa é a cena do atropelamento, tá vendo? Olha só, o carro avança contra a multidão, uma coisa horrorosa, né? 50 pessoas atropeladas, hein, Estão Alex? hospitalizadas também. Lembrando que esse procedimento que o Liverpool fez foi em comemoração ao 20º título da Premier League do Liverpool. Então, não sei se é algum torcedor rival ou algo do tipo, tanto que não foi detectado o ataque terrorista porque foi uma pessoa, mas foi muito estranho e tem que ficar preocupado e fazer as análises, verificar com a polícia o que realmente aconteceu, por conta que foi uma tragédia que aconteceu em Liverpool ontem. Pois é, muito triste isso. Vamos aguardar mais informações, né? Para a gente entender direito o que pode levar uma pessoa a um gesto como esse. Numa cidade pacata como Liverpool, né? De repente, na comemoração, né? É o 20º título, é isso, Alex? Isso, o 20º título da Premier League do Liverpool. Tá bom. Aqui no Brasil, quem foi atropelado mesmo foi o presidente do Corinthians, né, Alex? Explica Sim. isso pra gente. Então, o Augusto Melo foi afastado com impeachment por 176 votos a 57, e ele não é mais o presidente do Corinthians, e o vice Osmar Stabile assumiu a presidência do Timão de forma interina até uma nova eleição. Lembrando que ontem à tarde saiu a notícia que o Augusto Melo iria renunciar, porém depois o advogado falou que ele não renunciou e sim deixou o cargo porque era inocente, então tem que aguardar. E a situação do meu rival está um pouco difícil nas alamedas ali da Zona Leste. Ele falou o seguinte, ó, não é renúncia, ao contrário, eu vou participar dessa palhaçada, disse Augusto em entrevista concedida no Teatro Parque São Jorge ontem à noite, né, Sim. o Alex? Enfim, a coisa terminou mal lá para ele. Por que foi que ele foi empichado? Então, é muita polêmica por conta da assinatura de contrato com a Vadibet, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, entre outras. E isso fez os conselheiros acionarem o estatuto do clube e solicitar esse impeachment do presidente, do até então presidente do Corinthians, Augusto Melo. É isso aí, vai mexer com o cassino para ver onde você se enfia, né? Sim. Isso, aliás, essa doença está assolando o Brasil, né? A doença da jogatina, né? Bom, vamos andar com o noticiário, porque nós temos muito na área dos esportes ainda, né? Na área, a gente sempre dá um tratamento político aqui para essa questão desportiva, mas ontem o Ancelotti, que é assim que a gente tem que chamar o novo técnico da seleção brasileira, fez a convocação e deixou o Neymar de fora? Deixou. Que surpresa! Por que será que ele fez isso, hein? Então, ninguém sabe o motivo, né? Foi uma das surpresas da convocação, surpresas assim para os brasileiros, porém não é algo muito notório porque ele tá voltando de lesão e o Ancelotti ontem mesmo falou que ele faz questão do Neymar, então é aguardar ele ficar em forma que ele vai voltar a ser convocado. Algumas surpresas da lista... Falou se era nesta encarnação ou na próxima, não? Então, ainda não sabemos. Pode ser na próxima encarnação, Panuso. Muito bom, tá ótimo. Então esses são os assuntos do esporte. Jogo que é bom não teve de ontem não, né? Só teve o Red Bull Bragantino, que ganhou de 1-0 do Juventude, e foi um golaço do John. E a torcida do São Paulo se revoltou com a derrota para o Mirassol, e hoje não terá aquele famoso corredor com sinalizador no jogo contra o Talheres da Argentina. Talheres. Isso. Eles falam Tajeres lá, como se fosse com J, né? Isso. Os espanhóis ficam pé da vida. Talheres, não é Tajeres. Até travou minha língua essa palavra. Trava a língua. Alex, está sabendo que hoje vai fazer um calorão aqui em São Paulo, né? 28 graus, mas amanhã a coisa pode torcer, a porca da meteorologia pode torcer o rabinho, viu? Eu estou preparado, já vim até de short. Então você corre em casa, pega uma blusa, porque é capaz de nevar em São Paulo, sabia? Sim. Olha aí a matéria que está aí para vocês na tela, gente. A meteorologia diz que a onda polar pode provocar neve até mesmo em cidades fora das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Já pensou se nevar aqui em São Paulo? Seria bom.
Ó, não vai nevar em São Paulo, tá? Deixa eu colocar um pouco de seriedade aqui nessa questão da meteorologia, porque isso aqui merece todo o nosso cuidado. Mas vai esfriar pra caramba, tá? E essa onda de frio já tá chegando, já tá lá no sul do país. Primeiro eu vou ler aqui para vocês o que diz aqui no G1 a Josélia Pegorinda, que é da agência Climatempo. Diz que essa onda de frio não fica restrita às áreas tradicionalmente geladas do país, não. Que pode haver fenômenos, né, como eu disse, de neve até em cidades que nunca viram neve, né? Já pensou nevar lá em Uberlândia, minha cidade, hein? O pessoal vai aproveitar para fazer esqui lá é planinho, não tem onde esquiar. Bom, a intensa massa de ar frio de origem polar que deve provocar um resfriamento significativo em diversas regiões do Brasil pode provocar neve mesmo em regiões onde esse fenômeno é menos usual, como nas cidades do Alto das Serras, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, tá? Por enquanto. Não vai nevar aqui no Sudeste. A chance de o fenômeno ocorrer é considerada baixa, mas ainda assim é monitorada por especialistas, como explica a Josélia Pecorinda Climatempo. Segundo ela, a onda de frio não vai ficar restrita às áreas tradicionalmente mais geladas do país. Há a possibilidade de ocorrência de neve entre os dias 28 e 29 nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No entanto, ela destaca que a neve poderá alcançar localidades menos elevadas. Por exemplo, Gramado e Caxias do Sul, né? E haverá também formação de geadas. De acordo com a meteorologista, a expectativa é de que o fenômeno ocorra a partir do dia 30, portanto, daqui a 3 dias, né, que vai ser o pico dessa frente fria. Então você aí vai se acautelando, tira o casaco de dentro do armário para sair aquele cheiro de naftalina, porque você vai precisar das suas blusas funcionando, tá bom? Para quinta-feira, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês, no mapa de satélite do Instituto Nacional de Meteorologia, olha só, é essa coisa vermelha aqui embaixo, na imagem, tá vendo? Ó, o núcleo dessa frente fria gigantesca. A gente não vê isso há muito tempo. Ela está se deslocando aqui, como a gente vê pelas fotos do satélite, para o Oceano Atlântico. No entanto, ó, o núcleo dessa frente já se encontra lá sobre o Rio Grande do Sul, produzindo efeitos climáticos lá, né? Vamos ver aqui como é que vai ficar a primeira previsão numérica, para a gente ver aqui, olha, isso aqui é a frente fria já avançando em direção ao sudeste, que deve acontecer nas próximas horas, né? Com o núcleo dela, que ao mesmo tempo em que se encaminha para leste, para o litoral, vai também tomando uma boa parte do território brasileiro aqui do sul e logo depois do sudeste, lá na quinta-feira, né? Mas os avisos meteorológicos para hoje, para o dia de hoje, ainda são bastante modestos, né? Nós temos aqui, olha, um aviso de tempestade lá no Rio Grande do Sul. Então, o pessoal lá do sulzinho do Rio Grande do Sul, da divisa com Argentina e Uruguai, pode se precaver porque vai chover torrencialmente lá, tá bom? E temos aqui um outro alerta de tempestade que abarca todo o estado do Rio Grande do Sul. Esse aqui é um alerta mais modesto, né? No potencial de estragos, e ele avisa aqui o seguinte, olha, chuva de entre 20 a 30 milímetros por hora, até 50 milímetros por dia, ventos intensos de até 60 quilômetros por hora, queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica, mais estragos em plantações, quedas de galhos de árvore e de alagamento. Então, pessoal do Rio Grande do Sul, que se acautele, tá? Com relação ao que vem por aí. Vamos voltar aqui para o mapa. Nós teremos hoje aqui na região norte, em todo o estado do Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá e parte do Pará, né, ocorrência de chuvas intensas. Para o restante do país, dia seco, exceção dada a Salvador, onde o terreno está muito hidratado por causa da chuvarada dos últimos dias e o acumulado de chuvas aqui ainda constitui um risco, né, para a população. Então, tomem temência, senhores baianos, em geral. Aqui está o mapa das chuvas do Brasil, vai chover nas áreas em verde escuro, vai chover menos nas áreas verde claro, existe risco de nebulosidade ou alguma chuva de baixa intensidade no amarelo, e o amarelo claro, dia de solão, de rachar, né, em boa parte do centro do país, aqui no Cerrado e também em boa parte do semiárido. Vamos para as temperaturas. Porto Alegre teve 18, vai a 28, Florianópolis vai a 26, teve 19 de madrugada, Curitiba vai a 24 a temperatura, São Paulo a 28, Rio de Janeiro a 30 graus, em Vitória teremos 27 graus e em Belo Horizonte 26. Vamos agora para a região centro-oeste do Brasil.
Em Campo Grande, a temperatura vai a 32, em Cuiabá a 34, em Goiânia a 26, em Brasília também a 26, em Palmas, nuvens com 34 graus de temperatura. Agora, a região norte, Rondônia, 33 graus de máxima, Rio Branco, 32, Manaus, onde chove bastante, 33 graus, Boa Vista também com 33, chuvas lá, Macapá com 33 graus, também chove bastante, a mesma coisa em Belém, 33 graus, e em São Luís, nuvens com 33 graus. Já em Teresina, no Piauí, apesar das nuvens, a temperatura vai a 34, né? O calor vai gradativamente chegando lá para Teresina, até que chegue o setembro-obró, quando fica um inferno a temperatura lá. Fortaleza terá nuvens com 30 graus de temperatura, Natal 30 graus, nuvens também, possibilidade de chuva isolada, Recife nuvens com chuva isolada e 29 graus, Maceió 30 graus de temperatura, nuvens, chuva isolada também, Aracaju 30 graus, chuva isolada e Salvador, por último, 28 graus de temperatura, muitas nuvens também, chuva isolada. Essa é a previsão do tempo para hoje, tá bom? Gente, vamos agora começar com os destaques do dia de hoje, né? E eu começo aqui, como sempre faço, aqui com a capa do nosso site do ICL, iclnoticias.com.br, iclnoticias.com.br. E a manchete principal hoje, olha, Lula prepara recomposição de orçamento para universidades após reduzir os repasses. O cenário de poucos recursos do sistema universitário federal piorou com o decreto presidencial 12.448 no dia 30 de abril. Daqui a pouco a gente vê o que é isso, tá? E aqui o assunto mais importante do dia. Esse assunto repercutiu muito ontem e hoje vai continuar produzindo fatos aqui no Brasil, porque, né, a roda da justiça começa a rodar e a atropelar as pretensões desse golpista chamado Eduardo Bolsonaro, que está lá fora fazendo uma campanha que, além de mentirosa, é muito insidiosa, porque prega o que ele pretende é provocar uma reação norte-americana para anular ações legítimas, legais e constitucionais da justiça brasileira, né? Então, está aqui a manchete para vocês: Supremo abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos. E quem é que foi designado relator? Alexandre de Moraes. Não deu sorte, né, Bananinha? Vai, assim, ter que comer o milho na mão do cara que vai botar o seu pai na cadeia. E logo, logo vai você também, porque o que você está fazendo é brincadeira, tá bom? Vamos ver o que trata aqui essa matéria e depois nós vamos ver uma série de vídeos aqui, porque ontem foi um dia de bate-boca pelas redes sociais, né, com o Bananinha e o deputado Lindbergh Farias explicando suas posições. O Bananinha no ataque, o Lindbergh na defesa, mas dizendo por que tomou a iniciativa de pedir ao Supremo que fizesse o que fez ontem, que abrisse um inquérito para investigar a atuação desse Eduardo Bolsonaro, que largou mão de ser deputado para virar X9 de autoridades brasileiras nos Estados Unidos com acusações falsas, né? Então vamos lá, vamos ver aqui. Supremo abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos, Moraes será o relator. O Supremo Tribunal Federal abriu inquérito para investigar o deputado Bananinha por atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Por decisão do presidente do Supremo, o ministro Barroso, Alexandre de Moraes é o relator do caso. Por quê? Porque está prevento, né? Porque já vinha tratando de temas relacionados a essa nova ilicitude aqui. Mais cedo, a Procuradoria-Geral da República solicitou a abertura do inquérito com a citação de postagens em redes sociais e entrevistas a veículos de imprensa dadas pelo deputado. Em março, Eduardo Bolsonaro anunciou uma licença do mandato parlamentar para morar nos Estados Unidos, onde está desde o final de fevereiro. Há um manifesto em tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como para com os julgadores da ação penal, percebendo-se o propósito de providência própria contra o senhor Eduardo Bolsonaro, que parece crer ser uma provável condenação, diz a Procuradoria. As evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular de procedimentos de ordem criminal, inclusive de ação penal em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliado. Prossegue. E aí o PGR pediu para o Bolsonaro ser ouvido. Por quê? Porque o Bolsonaro é o único beneficiário desta campanha, eu repito, insidiosa, que o filho dele move nos Estados Unidos para que a maior potência militar do planeta neutralize decisões tomadas lícita, legítima e constitucionalmente por uma das instituições brasileiras, que é o Supremo Tribunal Federal.
Então a nossa matéria diz o seguinte: a PGR pediu ainda que o Supremo autorize a tomada de depoimento de Jair Bolsonaro, o único beneficiário, como eu falei, dessa campanha toda, para esclarecer os fatos. Segundo a Procuradoria, o ex-presidente seria beneficiado diretamente pelas ações do filho. E aí vem uma declaração, entre aspas, aqui. Dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro em território americano, então convoque-se o senhor Jair Bolsonaro. E olha, ontem, essa decisão de abrir o processo, por um lado, ela repõe o trem da justiça nos trilhos daquilo que deve ser feito, né? Que é quando há prática de um crime como esse, que se verifica aqui a partir da atuação do Bananinha, coloca-se a máquina da justiça para funcionar. Então houve a representação do deputado Lindbergh, o Procurador-Geral da República analisou e resolveu mandar instaurar um inquérito. Aí, isso era tudo que o Eduardo Bolsonaro queria, sabe por quê? Porque para eles o que interessa é estar em evidência, estar no foco do problema. E aqui nós vamos fazer algo que agrada muito a ele. Nós vamos mostrar um negócio que você certamente vai ficar com o estômago embrulhado ao assistir, tá? Que é a argumentação falaciosa desse ser das trevas chamado Eduardo Bolsonaro, que, além de não baixar a crista, ainda voltou à internet para quê? Para ameaçar o Procurador-Geral da República, para dizer que o nome do Gonê ia estar na mesma relação de pessoas que conspiram contra os direitos humanos, que violam direitos humanos, tá? Que está o nome de Alexandre de Moraes, lá nos Estados Unidos, na boca daquela galera absolutamente reacionária e radical do Partido Republicano. O grupo lá do Eduardo Bolsonaro, o grupo dos neonazis americanos, porque são muitos, e lá eles existem também, como existem aqui, né? Vamos ver o que o Bananinha disse. Olha, prepare você, tem o omeprazol, e toma logo, que você vai ficar com o seu estômago revirado de ouvir essas mentiras e a quantidade de falácias absurdas desse ser das trevas chamado Eduardo Bolsonaro. Roda pra gente, Alex, por favor. O PGR Paulo Gonê acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente, já que no passado a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF ou mesmo a instituição da Presidência da República e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonê, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. É de doer o estômago, não é? Fala sério. Quanta bobagem que esse cara fala, quanta mentira esse cara fala, meu Deus do céu. E pior é que ele, né, tem gente lá que acredita nele, porque está propensa mesmo a acreditar. A gente sabe que isso tudo pertence, assim, a argumentos que vêm de Nibiru, usando palavras, inclusive, que esse analfabeto desse Eduardo Bolsonaro jamais ouviu. Por exemplo, não é intuito, né? Vocês ouviram falar, intuito. O que é intuito? Você sabe o que significa isso? Mas vamos lá, sem preciosismo nenhum, porque o que importa não é se esse analfabeto conhece ou não
a língua pátria. É que ele não conhece a legislação pátria e a autonomia pátria. É isso que importa nesse caso mesmo. E as falácias que ele coloca põem realmente, como disse, um ponto de não retorno aí, porque é impossível que a máquina da justiça agora não caminhe no sentido de puni-lo pelo que está fazendo. Essa campanha que é quase que uma campanha de apostasia, sabe? É muito pior do que uma traição à pátria, isso que ele está fazendo. O que ele está fazendo é vender barato, né, o sentido de nacionalidade que ele tem. E aí fico estupefato aqui, me lembrando que esse sujeito foi quem mobilizou, desde antes da posse do pai, os tais patriotários, esse bando de brasileiros ignorantes, analfabetos políticos, que foram bater palma para esses malucos aí em porta de quartel, né, que foram quebrar tudo no dia 8 de janeiro e que agora, por conta deles, dessa turma aí, estão enfrentando uma situação judicial muito ruim. Por quê? Foram manipulados, tiveram o cérebro lavado por essa gente, fizeram as besteiras todas que fizeram e agora ficam tentando borrar o passado, porque parece que não aconteceu uma tentativa de golpe no Brasil, parece que não aconteceram atentados terroristas dessa gente mobilizada pelo Eduardo Bananinha, que colocou bomba em caminhão, que explodiu bomba em frente à estátua do Supremo, um maluco explodiu a própria cabeça. Nada disso aconteceu no Brasil. Então, o que ele chama de liberdade de expressão é, na verdade, liberdade de golpear o Estado. E isso não existe nem aqui, nem em nenhum outro lugar do mundo. Lá nos Estados Unidos tem 1.500 presos, pelo que aconteceu no dia 6 de janeiro, um ano antes do nosso 8 de janeiro daqui, que criou a nossa escola. Bom, nós já ouvimos isso tudo, eu tenho certeza absoluta que não caiu bem para você, eu peço as minhas desculpas aqui, e vou colocar também a palavra do outro lado, do deputado Lindbergh Farias, que foi quem acionou a Procuradoria-Geral da República, fazendo lá uma representação, pedindo para que fosse apurado o crime de coação em curso de processo, que é exatamente o que o Eduardo Bananinha está fazendo lá. Roda para nós, Alex, por favor. Na apresentação que apresentei, a gente fala de 3 crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L. Sabe por quê, pessoal? É a continuidade do golpe. Houve no dia 8 de janeiro aquela depredação do Supremo. Você acha que é menos o que ele está fazendo lá fora? Mentindo sobre uma instituição como o Supremo Tribunal Federal? Tentando uma sanção a ministros do STF? É a continuidade, sim, é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Falei também sobre atentado à soberania nacional, artigo 359-I, e coação no curso do processo, artigo 344, porque é o pai dele que está sendo julgado. Ele está tentando obstruir a justiça. Na manifestação, o procurador-geral é muito firme. Eu vou ler um texto. O senhor Eduardo Bolsonaro se dedica com denodada diligência o intuito de impedir, com ameaça, o funcionamento pleno dos poderes constitucionais, do mais alto tribunal do Poder Judiciário, da Polícia Federal e da cúpula do Ministério Público Federal. A gravidade da ameaça de pena de morte civil internacional está sendo manejada e é evidente por si. Ele fala pena de morte civil internacional porque, na verdade, eles estão trabalhando por sanções contra todos os ministros, contra o procurador-geral, contra membros da Polícia Federal, contra familiares, sanções que podem, inclusive, impedir as pessoas de usarem cartão de crédito. Eu tenho muita coisa. Quero falar até para você, Eduardo Bolsonaro, não adianta apagar vídeo, Twitter, nós temos tudo documentado e vamos entregar, porque o crime cometido por você é de traição nacional. Você somente aí fora utilizar uma potência estrangeira para tentar sanções contra ministros de um poder independente, isso aqui é crime. É a continuação da depredação do dia 8 de janeiro. Isso é golpe continuado. O senhor vai ter que se haver com a justiça. Pois é. Vai mesmo, porque não é brincadeira. Brincar com a autonomia, com a soberania de um país, pedir a um país estrangeiro que invada o Brasil para impor sanções a um poder que está cumprindo a sua obrigação constitucional, que é o de botar ordem no galinheiro armado por esses galinhas verdes, tá?
É o que está acontecendo agora. Então, assim, não resta nenhuma dúvida de que o Eduardo Bolsonaro está em péssimos lençóis. Talvez nunca mais precise voltar por aqui. Não, até é bom que a gente fica livre dessa raça. Deixa ele lá nos Estados Unidos mesmo, sabe? Porque quando as coisas começarem a engrossar aqui, o pai dele preso e ele a caminho da cadeia, aí sim é que nós vamos ouvir aquela choradeira de sempre, né? Vocês se lembram? O cara começa a vida dele dizendo: para fechar o Supremo não é preciso nem um jipe, é só um cabo e um soldado, né? Isso foi dito antes da posse do Bolsonaro. Quer dizer, toda essa ideologia que acabou gestando o 8 de janeiro já era o combustível da máquina bolsonarista visando, né, a sua perpetuação no poder. Não resta dúvida, né? E quem foi que deu essa declaração? Foi justamente esse, Eduardo Bananinha, esse sujeito atrevido que está lá conspirando abertamente contra o país dele o tempo todo, tá bom? Mas chega desse assunto que eu tenho certeza absoluta que eu hoje não fiz bem para você trazendo essa coisa aqui, que você deve estar indignado aqui, tá? Falar em passar mal, gente, vamos saber o que aconteceu ontem com o presidente Lula. O presidente Lula se sentiu mal ontem, né? Teve labirintite, foi a um hospital lá em Brasília. A Carta Capital registrou assim: olha, Lula tem mal-estar e passa por exames em um hospital em Brasília. A última atualização é que Lula já estava no Palácio Alvorada, e isso ontem às 7 horas da noite, né? Está aqui uma foto do Lula passando muito bem, e a matéria diz o seguinte: o presidente Lula, do PT, sofreu um mal-estar nesta segunda-feira, 26, por volta das 17h30 e cancelou as agendas com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa. Talvez tenha passado mal, porque ele sabe da encrenca entre esses dois aí, né? A indisposição do presidente o levou a comparecer ao Hospital Sírio-Libanês em Brasília para fazer exames e, segundo informações do hospital, o presidente estava com vertigem e o diagnóstico foi de labirintite. Nada muito sério, felizmente. O Sírio-Libanês ainda disse que os exames de sangue e imagem todos estão dentro da normalidade e afirmou o seguinte: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou nesta segunda-feira, 26 de maio, um quadro de vertigem com diagnóstico de labirintite. Realizou exames de imagem e de sangue no Hospital Sírio-Libanês, na unidade de Brasília, e tudo dentro da normalidade. Já se encontra no Palácio da Alvorada, onde deve permanecer em repouso ao longo do dia de ontem, diz o boletim médico. O boletim médico assinado por quem? Pelo Dr. Roberto Calil Filho, pela doutora Ana Helena Germoglio, ou Germólio, Rafael Gadia e Luísa Dib, lá do Sírio-Libanês, lá em Brasília, né? Portanto, está tudo bem com o presidente, foi uma disposição, a gente compreende, a agenda dele não é brincadeira e os problemas que ele está enfrentando também não são brincadeira, né? Vamos seguir aqui com os outros destaques da política, porque tem muita coisa para falar hoje, né? A primeira informação que eu quero, deixa eu tirar só um aviso aqui publicitário da página. Olha só, está havendo articulações, porque é óbvio, né? Quando o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, que equivale ao ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, vem a público numa audiência do Congresso americano, diante da Câmara dos Deputados, e diz que sim, o governo Trump estuda sanções contra o Brasil por causa da atuação da justiça contra os neonazistas do Bolsonaro, então isso cria uma situação de fato e cria também uma questão diplomática e de política externa para resolver. E o site do G1 está registrando aqui que o governo Lula está conversando com os Estados Unidos nos bastidores por causa dessa ameaça aí feita pelo secretário Marco Rubio de sanções ao Alexandre de Moraes. O que diz aqui a reportagem? O governo do Brasil iniciou conversas reservadas com autoridades dos Estados Unidos após o secretário de Estado Marco Rubio afirmar que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo pode ser alvo de sanções por parte do governo americano. A articulação ocorre em alto nível, ou seja, entre integrantes dos altos escalões. A informação a qual a Globo News teve acesso havia sido revelada já pelo jornal o Globo. Aqui tem um intertítulo sobre a preocupação, né, gerada pela fala do Marco Rubio em Brasília. No último dia 21, Rubio afirmou em audiência no Congresso americano que há grande possibilidade de o governo aplicar sanções contra Moraes com base na Lei Global Magnitsky. Essa lei permite punir estrangeiros envolvidos em violações dos direitos humanos ou corrupção, né? Aliás, é uma ótima lei para enquadrar essa galera do Bolsonaro aí, porque tudo que eles fazem é isso, né? A fala causou incômodo no Itamaraty, que vê na declaração uma tentativa de interferência em assuntos internos do Brasil e uma afronta ao Judiciário Nacional.
Embora Lula e Donald Trump estejam em campos opostos, Lula apoiou, como é sabido, a Kamala Harris, né? Diplomatas ouvidos pela Globo News afirmam que a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos deve ser conduzida com pragmatismo. Significa manter laços comerciais e diplomáticos sólidos, mesmo diante de divergências políticas. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China, né? Então é isso, o governo brasileiro conversando nos bastidores com o governo americano para saber que diabo de coisa é isso e se vai mesmo. Sabe por quê? Porque no fim das contas, gente, tudo pode não passar de mais uma bravata, né? Mas como o mundo anda tão maluco e como os Estados Unidos são um país hoje tão pouco sério, é bom a gente não descuidar muito dessas manifestações, porque, por mais absurdas que elas pareçam, elas podem efetivamente acontecer, né? Elas podem, de repente, acontecer. Por quê? Porque hoje reina um terraplanismo aí nas relações entre os Estados Unidos, e não só o Brasil, mas os Estados Unidos e o planeta, né? Bom, o ministro Alexandre de Moraes, registra aqui a Daniela Lima, né, da Globo News, autorizou Eduardo Bolsonaro a responder por escrito e, como eu já falei, mandou o presidente Bolsonaro ser ouvido por inquérito. Então, o Bananinha vai poder mandar uma resposta por escrito. Será que alguém pode arranjar um ghostwriter para ele? Né? Porque tem certeza absoluta que ele não seria capaz de escrever o próprio texto, né? Ele é capaz de ler, não sei se é capaz de escrever, como a gente viu, porque ele leu no teleprompter ali quando estava gravando aquela manifestação insidiosa, que, aliás, ele também fez em inglês, em idioma inglês. Ele estava lendo ali, portanto, ele é alfabetizado a ponto de ler. Não sei se consegue escrever alguma coisa. Mas vai lá, olha, vamos mudar de assunto, porque tem outros problemas acontecendo aqui no Brasil, né? E muitos deles decorrentes dos cortes que o governo teve que fazer no orçamento para que o país não saia do tal do arcabouço fiscal. Então, cortes que atingiram especialmente as universidades brasileiras, né? Sempre entre as primeiras vítimas de cortes de subsídios e cortes de orçamentos federais. Manchete do CL Notícias aqui para vocês. Lula prepara a recomposição de orçamento para a universidade após reduzir os repasses, né? Cenário de poucos recursos do sistema universitário federal piorou com o decreto presidencial do dia 30 de abril. Vou ler aqui para vocês, matéria do Paulo Saldanha da Folha Press. O presidente Lula deve se reunir na manhã de hoje com reitores das universidades federais para tratar de medidas para aliviar as contas das instituições. Segundo informações de integrantes do MEC, o governo pretende anunciar a retomada de um repasse mensal equivalente a 1/12 da previsão orçamentária do ano, que é um dos principais pleitos dos reitores. Neste ano, o cenário de poucos recursos nas universidades federais piorou com o decreto presidencial 12448, de 30 de abril, que remanejou o orçamento discricionário, aquele que não é obrigatório, dessas instituições. Os repasses mensais a elas foram fracionados em 18 partes, né? O calendário gregoriano e a cultura brasileira impõem que as contas sejam pagas mensalmente. Como o ano só tem 12 meses, 6 deles já passaram, restaram 18 meses, 18 repasses para serem feitos ao longo dos próximos 8 meses. Portanto, é mais de 2 repasses por mês, o que vai acabar não acontecendo e já está sangrando os cofres das universidades federais. A matéria diz o seguinte: técnicos que integram a Junta de Execução Orçamentária debateram ontem a definição dessas medidas. Há discussões sobre a liberação de cerca de 300 milhões que foram represados desde janeiro, mas isso ainda depende de uma definição da área econômica, né? E aqui a informação no site do ICL também de que o orçamento do governo Lula para as universidades fica abaixo dos antecessores, o que é péssimo, né? Muito ruim mesmo. O governo tem a intenção de preservar o MEC no bloqueio de verbas que será aplicado a toda a esplanada da ordem de 31 bilhões de reais, mas isso ainda depende de acertos finais. Tendência, no entanto, é de que algumas das medidas sejam realizadas por meio de remanejamento de valores que deveriam ser destinados à pasta. O orçamento discricionário das universidades federais sob Lula permanece abaixo do registrado durante os governos Temer e Bolsonaro. Olha, isso é horrível, né? Antes da pandemia. Esse tipo de verba é utilizado para despesas rotineiras das instituições, como contas de água, luz, internet, contratos de limpeza e vigilância, manutenção predial e compra de materiais. 2024 fechou com 5 bilhões de gastos discricionários nas universidades, um valor muito menor do que antes da pandemia. Uma lástima,
Uma lástima a situação em que o país chegou. Agora, para pagar banqueiro, agiota, sobra dinheiro, né? Por quê? Tem a regra de ouro que fala o seguinte: o governo não pode fazer nenhuma despesa que endivide o país, a não ser para pagar juros da dívida. Então, os banqueiros vêm primeiro, tá? Não bastasse a choradeira toda, porque eles participam da divisão de todo o bolo tributário. Fazem do Estado brasileiro uma máquina de tirar dinheiro de pobre assalariado com um contrato em carteira para entregar para os maganos, donos dos bancos. Para eles não falta dinheiro nunca. Não falta e nem pode faltar, porque a Constituição protege, a legislação protege, e quando o governo tem um arrobo de autonomia, eles vêm com movimentos de protesto aí que causam prejuízos gigantes na balança comercial, nas reservas do Brasil. Para quê? Para tentar fazer com que os privilégios deles sempre permaneçam como estão, tá? E isso só vai mudar no Brasil o dia que tiver aqui, sei lá, uma nova ordem institucional, porque a cada mudança da legislação ou da Constituição, esses banqueiros amealham mais e mais poder, né? Não é à toa que o Lula está se sentindo mal aí. Não é à toa que isso tem acontecido, né? Bom, sobre essa história toda do Lula em relação ao orçamento e a questão política, eu tenho aqui uma outra matéria do jornal O Globo, falando sobre o ambiente de pressão que está aí mudando, né, ameaçando mudar certos posicionamentos no Congresso Nacional. Está aí a manchete para vocês: ofensiva do setor privado eleva a pressão sobre Mota pela anulação do aumento do IOF e amplia a crise. As confederações empresariais divulgaram um manifesto pedindo ao Congresso que avalie a anulação do teor do decreto do governo. O presidente da Câmara rebate as declarações do Haddad. Portanto, o Hugo Mota aqui está se posicionando contra as medidas do Haddad, que não consegue fazer absolutamente nada. Está lá, ó, com pés e mãos amarrados, né? A matéria nos diz o seguinte: confederações que representam o setor privado brasileiro, do comércio à indústria, divulgaram ontem um documento criticando a decisão do governo de elevar o IOF. O manifesto faz um apelo para que o Congresso se debruce sobre o tema e avalie com responsabilidade a anulação do terceiro setor do governo. O texto afirma que a decisão gera imprevisibilidade e aumenta os custos de produzir no país, o que reforça a pressão de parlamentares da oposição sobre o presidente da Câmara, o Hugo Mota, para colocar em votação um decreto legislativo com o objetivo de anular a medida do Executivo. Tributaristas avaliam que alguns dos pontos da decisão do governo podem ser questionados por empresas na Justiça. As entidades empresariais signatárias do manifesto são Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, a Conferência Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agricultura, Organização das Cooperativas Brasileiras, Confederação Nacional das Instituições Financeiras e Associação Brasileira das Companhias Abertas. São essas entidades. Manifesto publicado na noite de ontem, fim de um dia de altíssima tensão em relação ao Executivo e Legislativo. 4 dias depois de o governo anunciar o aumento do IOF, o presidente da Câmara, Hugo Mota, criticou ontem a medida ao dizer que o país não precisa de mais impostos e que vai discutir com líderes partidários em uma reunião depois de amanhã pedidos da oposição para revogar esse decreto do presidente que prevê novas alíquotas do IOF, né? E aqui, gente, olha, com o recuo do governo fica difícil sustentar, né, que os rentistas brasileiros que mandam recursos para fundos de investimentos no exterior tenham que pagar só 1,1% de IOF e todo o restante, inclusive a classe média, né, e esses signatários desse documento, tenham que pagar 3 vezes mais IOF. Moralmente falando, não dá. Essa medida não deve perdurar e o governo vai ter que se virar para encontrar outras maneiras de fazer dinheiro, né? Não será com o aumento do IOF. E as consequências políticas disso a gente começa a ver, né? Inclusive o Platô BR, que você vai ver na sua tela agora, dá como manchete aí, né, que os sinais que emanam do Congresso são muito ruins para o governo, que o Hugo Mota começa a dar sinais de que quer se descolar do Palácio do Planalto. Vou aumentar aqui para a gente ler junto essa matéria. Vamos aqui logo para o texto principal. O presidente Lula convidou o presidente da Câmara para viajar a Paraíba nessa quinta-feira, 28. Só que dessa vez, Mota deve declinar do convite justamente para o seu estado natal, seu dele, né, do Mota, onde Lula pretende inaugurar o primeiro trecho do ramal do Apodi. É uma obra hídrica que integra a transposição do São Francisco.
A agenda política no estado de Mota está marcada para as 4 horas, no canteiro de obras, 4 horas da quinta-feira, da barragem de Redondo, localizada em Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba. Mas o Mota, segundo interlocutores, preferiu declinar do convite por entender que precisa acelerar agendas do Legislativo. Abre aspas aqui, se a gente ficar fazendo só a agenda do presidente, vamos deixar de fazer a nota, teria dito o interlocutor assíduo do presidente da Câmara. Ainda não foi batido o martelo sobre a recusa de Mota, mas a possível desfeita ocorre em um contexto de total desconforto entre o presidente da Câmara e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mota chegou a se queixar das atitudes do ministro em um almoço que teve com Lula e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no domingo, dia 25. O encontro ocorreu fora da agenda do Palácio da Alvorada. E o motivo da insatisfação de Mota é o fato de o ministro Fernando Haddad ter anunciado o aumento do IOF sem ter combinado antes com os dois presidentes do Legislativo. Porque se tivesse combinado, daí é que não aconteceria mesmo, né? Talvez fosse até melhor, já que o próprio governo, horas depois do anúncio, recuou por conta própria, né? No entender de Mota, continua aqui o Platô, Haddad, além de não combinar com a medida, de não combinar a medida, ainda jogou a responsabilidade do aumento da arrecadação e da responsabilidade fiscal sobre o Congresso, e isso ele considera injusto. Então, nessa segunda-feira, ontem, o presidente da Câmara reagiu nas redes sociais, demonstrando insatisfação com a postura do ministro. Não citou nomes, mas disse o seguinte: lembrando o que disse logo que assumiu, o Estado não gera riqueza, o Estado consome. Quem paga essa conta é a sociedade. A Câmara tem sido parceira do Brasil, ajudando a aprovar os bons projetos que chegam ao Executivo e assim continuaremos. Mas quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais imposto, precisa de menos desperdício. Vamos trabalhar sempre em harmonia e em defesa dos interesses do país, disse o Mota, se posicionando contrariamente ao aumento anunciado pelo ministro. E aqui a matéria ainda ressalta que, se não acompanhar o Lula nessa viagem, vai ser mais um sinal de Mota que, aos poucos, vai se descolando do Palácio do Planalto. Outro foi dado no início do mês. Apesar da insistência do presidente, o deputado passou a incumbência de acompanhar o presidente Lula na viagem à Rússia e à China para o segundo vice da Câmara, o deputado Elmar Nascimento, do União do Brasil, e Mota, nesse momento, estava em Nova York, tá? Portanto, não foi com Lula. Essa é a informação. Seguindo aqui com o noticiário, também está no Valor Econômico, você pode ver aqui a manchete na tela, não vou me estender sobre isso aqui, mas ele criticou, né, e está dizendo que a Câmara pode barrar a medida, né? E aí, o que fazer para tapar o rombo, né, dessas despesas que seriam cobertas com o aumento do IOF? Agora, quero passar para outros assuntos aqui. Nós já estamos sabendo de toda a encrenca que está se armando lá em Brasília, tempestade perfeita, né, com o governo sofrendo tanto na sua articulação interna, lá no Ministério da Fazenda, quanto com a formação da sua base, com esse arrobo de autonomia do Hugo Mota. E vem mais por aí, hein? Porque a oposição começa a aprontar, né? A oposição está muito preocupada agora com a tentativa de devolver ao Bolsonaro a sua condição de elegibilidade, né? Isso faz com que outros temas fiquem sobrestados, para dizer uma palavrinha em voga lá em Brasília. Mas esse sobrestamento não é uma coisa eterna, e os projetos começam a aparecer lá. Olha esse que a coluna do Estadão está revelando hoje, né, com a Rosiane Kennedy. Rosiane, que é ótima jornalista. Bolsonaristas preparam drible no Supremo para inviabilizar o quê? O uso de câmeras corporais pelas polícias militares. Eles não se conformam com isso, porque você sabe que o bolsonarismo é sinônimo de violência policial. Eles são a favor do massacre, eles são a favor da chacina, eles condecoraram milicianos. O Bolsonaro já cansou de dar declarações de que bandido bom é bandido morto. Chegou a exortar milícias do estado do Espírito Santo para atuar no Rio de Janeiro. Olha só. Então, esse pensamento, a cultura da morte, do extermínio, da pena de morte imposta, né, por vontade de policiais militares que nem têm nem discernimento para raciocinar sobre questões de legislação e de vida e morte, essa coisa toda, mas eles querem que esses policiais possam matar a população e sem nenhum tipo de limite. E agora estão fazendo um projeto, que é esse que a Rosiane está contando aqui para a gente, né, que é um descalabro completo. Vou ler aqui para vocês, tá? Deputados bolsonaristas tentam aprovar um projeto de lei que pode tornar inócuo o uso de câmeras corporais por policiais.
A proposta vai ser votada hoje, dia 27, pela Comissão de Segurança Pública da Câmara e dá um drible no acordo homologado neste mês pelo Supremo Tribunal Federal e em regras do Ministério da Justiça. A proposta, gente, olha só que absurdo, proíbe o uso de imagens de câmeras corporais como provas criminais contra policiais militares. Como um dos objetivos dessa política pública é fiscalizar a atividade policial, na prática, o texto inviabiliza tudo. Está entendendo o que estão fazendo? Quer dizer, o cara está lá, no meio de uma ação policial, aí ele atira para matar, ele extermina alguém, ele abusa da sua autoridade, abusa da sua covardia. A câmera no corpo dele registra tudo, isso não serve como prova contra ele. Que mundo é esse que essas pessoas vivem? Quem apresentou o projeto foi um cara chamado Capitão Augusto, do PL daqui de São Paulo, no ano passado. E no último mês, o relator, que se chama Coronel Ulisses, quer dizer, fica por conta da mentalidade de gente que está acostumada a matar mesmo, né? Gente que está arrogando para si o direito de exterminar vidas, que é o que esses caras fazem, né? Ele aumentou o alcance do texto, não só para policiais militares, mas vale para tudo quanto é profissional de segurança pública, essa excrescência aqui, tá bom? No último dia 8, o Supremo homologou um acordo em que ampliou o uso de câmeras pela Polícia Militar de São Paulo em uma ação movida pela Defensoria Pública Paulista. Os equipamentos deverão ser ativados automaticamente caso o policial interrompa a gravação durante uma ocorrência, mas nada os obriga a ligar a câmera durante uma ocorrência, né? Especialistas criticaram o modelo anterior que deixava a cargo do policial começar a gravação por dois motivos principais. Primeiro, a medida dá margem para o policial escolher o que registrar e o que ocultar, né? E a segunda razão é que o agente coloca a própria vida em risco se precisar ele mesmo acionar o mecanismo durante um tiroteio. Já pensou? Espera aí, bandido, deixa eu acionar aqui minha câmera porque agora eu quero registrar o que eu vou fazer, ó. Agora vamos voltar ao tiroteio. Isso, é um absurdo, mas vai estar em votação hoje lá na Comissão de Segurança da Câmara, tá? E aqui em São Paulo, nós estamos vivendo em algumas escolas um fenômeno típico, como anota muito bem aqui o site Brasil de Fato, dos piores tempos da ditadura brasileira. Sabe por quê? Porque o prefeito da cidade, ele resolveu purgar do serviço público diretores que não se subordinam a ele, né? Diretores que têm autonomia demais. Afastou 25 diretores de escolas, a comunidade está pé da vida com essa história toda. E a técnica utilizada para afastar os caras é um absurdo, tá? Por quê? Não é um afastamento formal, é um convite para um curso. Vamos ver o que nos conta aqui o Brasil de Fato, e com uma foto aqui da manifestação de pais, de alunos, né, e da comunidade também dos professores, que não se conforma com o que está acontecendo aqui em São Paulo. Aqui são 25 escolas, como eu falei, mas a matéria começa descrevendo o quadro em uma delas. A comunidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Espaço de Bitita, que também oferece educação de jovens e adultos no bairro de Canindé, na zona norte de São Paulo, realizou uma manifestação ontem, segunda-feira, contra o afastamento do diretor da comunidade, que se chama Cláudio Marques da Silva Neto. É um dos 25 diretores da rede municipal que foram afastados. Afastados por quê? Foram convocados para um curso de formação. Na prática, a convocação representa um afastamento dos servidores sem o devido processo legal, já que esse curso, sabe quanto é que ele vai durar? Ele vai durar até o fim do ano, 9 horas por dia, entupindo a agenda desses professores aqui de obrigações, e isso acaba inviabilizando, né, a direção das escolas. Sem o impedimento legal, o diretor afirma que não deixará a escola. Ele falou que não vai sair da escola. Ele falou, eu posso até comparecer a esse curso, porque regimentalmente eu sou obrigado a acatar essas convocações. Não são convites, tá? São convocações. Mas não estou afastado da escola, porque não estou com impedimento legal. Eu não vou acatar nenhuma orientação verbal de não vir para a escola e vou proibir que o interventor assine qualquer documento legal da escola, porque eu não estou impedido legalmente, disse o diretor dessa escola lá no Canindé, ao Brasil de Fato. Essa convocação foi feita por meio de um ofício assinado pelo secretário municipal de Educação, Fernando Padula Novaes, publicado no Diário Oficial na sexta-feira passada, para que os servidores retornem para suas unidades e promovam um trabalho pedagógico que resulte em melhorias. No comunicado ele diz o seguinte, faz-se necessário assegurar a formação de gestores que atuem de forma propositiva, visando o alcance de metas de aprendizagem em cada unidade, diz um trecho do ofício, né?
A matéria nos conta também que as deputadas federais Sâmia Bonfim e Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, e os vereadores Eliseu Gabriel e Hélio Rodrigues estiveram lá nessa manifestação em apoio a esses diretores. E a Sâmia disse que o Ricardo Nunes está utilizando um método da ditadura, que é o da intervenção em espaços escolares. Abre aspas aqui para a deputada Sâmia Bonfim. O Bolsonaro tinha feito isso também com os institutos federais, substituindo diretores escolhidos pela comunidade para botar a gente dele lá. E não é uma coincidência que seja nessas escolas que estavam na greve de servidores. Então, ele está fazendo uma intervenção política com o objetivo de retaliar, mas também de privatizar, que vai contra o princípio da gestão democrática e vai contra os interesses públicos, né? Disse aqui a deputada do PSOL. A colega dela, a Luciana Cavalcante, ressaltou que a gestão municipal está usando uma convocação para afastar os diretores. E ela diz o seguinte: é muito violento e criminoso o que o Ricardo Nunes está fazendo com a educação pública aqui da cidade de São Paulo e especificamente com essa escola, Espaço Tibitita. Não tem legalidade para se colocar interventor aqui dentro. Ele, Ricardo Nunes, só pode afastar depois de um processo administrativo com amplo direito de defesa, disse a deputada Luciane Cavalcante sobre essa ingerência, né, do Ricardo Nunes. E aí, o que acontece? Aqui no ICL Notícias, tá aí a matéria para vocês na tela. Opa! O que aconteceu aí, Alex? Errou, acontece. Vamos lá, professores se recusam a assumir o cargo de diretores afastados por Nunes, quer dizer, está causando muito mal-estar na comunidade do professorado, né? Vamos ler aqui. Ao menos 3 professores, em matéria da Folha Press, reproduzida aqui pelo nosso site, 3 professores se recusaram a assumir o comando das escolas em que os diretores foram afastados pela gestão do prefeito Ricardo Nunes na sexta-feira. Conforme mostrou a Folha de São Paulo, a Secretaria Municipal de Educação afastou os 25 diretores das escolas que teriam baixo desempenho em avaliações externas, como o IDEB. Foram convocados para participar de um programa de requalificação até o fim do ano letivo e, nesse período, ficarão temporariamente afastados da direção das unidades. No lugar desses diretores afastados, serão colocados assistentes de direção designados pelas diretorias regionais de ensino. A Folha de São Paulo apurou que ao menos 3 pessoas indicadas já comunicaram a recusa em assumir o cargo. Os servidores, a maioria professores de carreira, foram avisados na quinta-feira de que seriam alocados em cargos de assistente de diretor. No entanto, eles não sabiam que substituiriam os diretores efetivos dessas unidades. Por isso, ao menos 3 já recusaram essa realocação. Tá? Portanto, confusão aqui em São Paulo. Antes do encerramento do programa, preciso dizer para vocês, olha, que a partir de hoje, né, o Banco Central está liberando o pedido de restituição de valores a receber nessa terça-feira aqui, né? Isso é para quem tem dinheiro esquecido em contas bancárias, tá? Olha, a partir dessa terça-feira será possível habilitar uma solicitação automática de resgate de valores, nova funcionalidade do sistema de valores a receber que foi confeccionado pelo Banco Central. No modelo anterior era preciso fazer um procedimento manual para cada pedido de resgate. Agora, quem quiser pode automatizar as requisições e as demais funcionalidades do esquema não mudam, tá? Então você bota aí no Google dinheiro esquecido em banco, você vai acabar chegando nesse link, tá bom? Ou então entra aqui no site do ICL e procura essa reportagem. São 9 bilhões de reais, 130 milhões esquecidos pelos clientes em bancos do país, tá bom? Se é o seu caso, se você tinha alguma conta corrente, uma poupança que esqueceu, pequenos valores e tudo mais, procura saber, porque agora está fácil de reaver, não precisa mais ficar indo de banco em banco, tá? Tá tudo centralizado. Gente, é o seguinte, faltam só 2 dias para você assistir ao documentário do Malafaia aqui no ICL. Vou mostrar aqui, falar aqui para essa outra câmera aqui, Alex, porque assim a gente mostra aqui, Império Malafaia, o documentário do Igor Melo e da Juliana Dalpiva, vai ser exibido no dia 29, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Se você ainda não pegou o seu convite para assistir, para saber melhor quem é esse pastor aí, tão loquaz, né? A voz tonitruante da reação brasileira, do reacionarismo brasileiro, não deixe de vir aqui, despertacl.com.br, faça agora, por favor, que você nos ajuda aqui nesse programa. Desculpa, hein? Pega logo o seu convite,
Vamos estar todo mundo na plateia no dia 29, às 8 horas da noite, assistindo a esse trabalho de muito peso, de muita densidade da Juliana e do Igor, tá bom? A gente espera você aqui, despertacl.com.br. Rapidinho, você vai lá, antes do N1, você já terminou de fazer a sua inscrição e de ganhar o seu convite, tá bom? Você fica agora com o N1, eu me despeço e amanhã, quarta-feira, estou aqui às 7 da manhã para a gente passar o que aconteceu no dia de hoje e antecipar o que vai acontecer no dia de amanhã. Um abração para vocês, obrigado pela audiência, até amanhã. Faltam só 2 dias para a exibição do documentário Império Malafaia. Vai ser no dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. Você vai ver tudo o que Silas Malafaia tentou esconder por mais de 4 décadas. Assista ao vivo e descubra o que está por trás de um império construído através da fé de milhares de fiéis.